Bom dia, professor Evandro. Bom dia, sim, pais, mães, tios, tias, todos vocês que nos assistem. Então, hoje nós vamos falar de um tema que acho que é muito desconhecido para vocês, mas é muito importante que vocês tenham conhecimento, porque é uma das bases pelas quais o colégio se rege. Então, ele se fundamenta em alguns princípios, um deles é a identidade cristã. Professor Evandro, o que é identidade cristã? Bom dia, senhores papais, mamães. Estamos numa manhã de primavera aqui, um pouquinho frio, no jardim do colégio, e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, o que é identidade cristã? Em primeiro lugar, o que é identidade, né? É aquilo que identifica, claro, a pessoa. Carteira de identidade é o documento que diz o que eu sou. Um resumo, né, do que eu sou. E a identidade do colégio tem vários aspectos da identidade do colégio, os senhores papais e mamães conhecem, e um deles é o seguinte: nós somos cristãos. Significa? Não significa que nós somos uma escola confessional, oficial da igreja. Não é isso. Existem escolas confessionais, o Colégio Presbiteriano Mackenzie, o Colégio Nossa Senhora da Assunção, são colégios confessionais. Eles têm um compromisso com a igreja a qual eles estão ligados. Nós não temos esse compromisso, nós temos uma identidade cristã no seguinte sentido: nós usamos na nossa programação e praticamos, juntamente com nossos alunos, nossos professores, praticamos os princípios do cristianismo. Nós somos cristãos. Nesse sentido, então, nós temos uma identidade cristã. O que se espera de todos os alunos e professores que pratiquem os princípios ensinados pelo cristianismo. Muito bem. Então, um dos princípios que nós estamos vendo durante esse ano todo é justamente que nosso Senhor Jesus Cristo, ele um dia nos ensinou na oração do Pai Nosso, como o professor Evandro já falou numa outra conferência, né? Ele nos ensinou a rezar que Deus é Pai não só de Jesus Cristo, não era só Pai dele, é nosso Pai. Deus é Pai nosso. Pai nosso. Então, isso que é uma realidade que para vocês sabem desde muito pequenininhos, né? Ensinam para os seus filhos, suas filhas, é algo que a gente, esse ano, procura aprofundar. Agora, professor, como é que o senhor vê a relação, né, dessa identidade que o colégio tem com os princípios cristãos, com o cristianismo, e a realidade da filiação divina, assim? Como é que a identidade cristã do colégio se manifesta junto com a filiação divina? Como é que a identidade cristã se manifesta junto com a filiação divina? Eu estou lembrado de um caso de um estudante universitário que estava passeando na rua e ele, de repente, ele percebeu: caramba, eu sou filho de Deus. E ele ficou todo assim de peito estufado, andando para um lado para o outro, olhando assim, dizendo: eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus, mas a gente não se dá conta disso. A gente fala Pai Nosso assim mais ou menos como se estivesse falando bom dia. A gente não para pensar um pouquinho: puxa, Deus é meu Pai. Isso não é pouca coisa. Então nós somos filhos, nós temos nós merecemos de Deus um tratamento. Olha quem está falando, hein? Estou dizendo que Deus se obriga a nos tratar de uma forma diferente porque nós somos filhos dele. E nesse sentido, então, nós devemos ter liberdades com Deus que um filho tem com seu pai. Então, eu vou tratar a Deus, nós vamos tratar a Deus segundo o nosso Senhor Jesus Cristo comentou. Ou seja, vou chamá-lo de pai. Se eu tiver coragem, eu vou chamá-lo de papai. E isso vai me ajudar a entender, a perceber o quão importante eu sou, o quanto importante nós somos. Tratar a Deus como pai realmente e se comportar como filho de Deus. Então, e agora, essas ideias, elas são muito bonitas, elas estão São corretas, lindos. são lindas, é uma coisa para vocês irem meditando, né, refletindo sobre isso. Mas na prática, no nosso dia a dia, quando vocês não estão aqui vendo, né, as crianças, seus filhos de vocês, filhas de vocês, nossos alunos e alunas, então, como é que na prática, professor, as crianças percebem a identidade cristã do colégio?
A criança vai perceber a identidade cristã do colégio da mesma maneira que ela percebe que o pai é bom ou que a mãe é boa. Ela percebe pelo exemplo. Não adianta a mãe dizer, olha, o papai dizer, eu sou muito bom. Se a criança não vê o pai praticando atos de bondade, ela não vai dizer papai é bom. E o contrário, se a criança vê, o papai não precisa falar. Então a criança vai perceber a identidade cristã do colégio e também da família dela, ela vai perceber isso vendo a prática do cristianismo. Ela vai perceber, puxa, é bonito isso que meu pai está fazendo. É bonito isso se parece com aquilo que Jesus faria. No colégio, nós precisamos ter junto às crianças um comportamento tal que eles pensem, puxa, assim é que Jesus fazia. Deve ser desse jeito. Eu nunca vi Jesus pessoalmente, mas eu estou vendo o reflexo de Jesus na minha professora, no meu professor, no meu pai, no meu colega. É aí que se pratica, é aí que se vê a identidade cristã de uma instituição, no caso da escola. Isso que o professor Evandro falou traz uma responsabilidade muito grande para todos nós, para os professores, Certo. diretores, diretoras, né? É algo que a gente procura na formação dos professores e das professoras, sem uma pressão grande sobre eles, né? E deixando claro, né? Olha, vocês são a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as crianças veem em vocês exemplos. Da mesma forma que acontece aqui no colégio, com certeza eles acabam, né, com o tempo, buscando o Jesus, né? Eles procuram um exemplo, né, bom que vocês habitualmente dão, mas agora o que acontece é que no tempo eles começam a olhar o papai como Jesus, a mamãe como Jesus. E uma das coisas que ajuda muito, né, a apoiar o nosso trabalho é se vocês também vão conversando com eles sobre essas ideias. Isso que nós estamos falando aqui para vocês agora, então não pensem que é uma coisa assim que a gente fala para as crianças e elas entendem imediatamente. Isso demora anos. Eu não sei, o meu testemunho pessoal. Mesmo hoje, algumas vezes eu me espanto assim, quando eu converso com o Nosso Senhor e falo assim, puxa, você é meu pai? É uma coisa espantosa, porque eu sou uma criatura. Então, podia ser uma formiguinha, um boizinho, mas sim, uma samambaia, mas não é assim, né? É que Deus me trata como um filho mesmo, assim. É uma coisa assim que no dia a dia a gente tem que continuar se admirando disso. Então, se vocês meditam e depois comentam com a sua filha, o seu filho, isso aí tem um alcance muito maior do que quando a gente comenta. Sem dúvida, é muito maior a eficácia do comentário do pai e da mãe do que o comentário do professor. Sem dúvida alguma. Lembre-se de uma verdade que nós sempre repetimos aqui na escola e que vale a pena lembrar agora. Até interrompi o professor Roberto por causa disso. Mas vejam bem, quem educa são vocês. Quem educa são vocês. Quem dá o exemplo maior são vocês. Nós aqui na escola procuramos dar exemplo. Às vezes a gente derrapa, né? Às vezes a gente esquece disso, às vezes a gente fica bravo demais, mas nós procuramos dar o exemplo aqui na escola. Mas o exemplo de vocês em casa é 1 milhão de vezes superior e mais influente na criança do que o nosso exemplo. E é claro, e é bom que seja assim. É bom que seja assim. O que deve ficar na cabeça da criança, de principal para a vida dela, não é o exemplo do professor. É bom, mas o melhor exemplo é o exemplo do papai e da mamãe. Professor Evandro, aí quando, né, vocês são pais, mães, né, eles se comportam assim bem, que é o habitual, né, das famílias, a gente percebe aqui que vocês são muito bons exemplos, né, para os filhos de vocês, para as filhas de vocês. Eles comentam aqui que amam vocês, né? Desenham isso, fazem os desenhinhos deles mostrando a forma como a criança expressa o amor num desenho é comovente. Mesmo os grandes, sabe? Quando a gente, em conversas particulares, né, fala assim, você ama seu pai, sua mãe, eles ficam espantados. É lógico, professor. Você já falou isso? Dá vergonha, né, professor? Mas é importante que vocês saibam. Agora,
o que eu queria, assim, professor Evandro, que o senhor comentasse é assim, a gente pode dizer que essa família, né, que os Jesus estão aqui, dentro da casa dele, ele tem uma identidade cristã familiar? Se existe uma identidade cristã familiar, bom, deve existir, né? O fato de ser família já é uma identidade cristã. Veja, ah, onde é que a criança aprende a ser ela mesma? Onde é que a criança adquire sua personalidade? Né? Onde é que a criança vai buscar os exemplos, os primeiros exemplos que vão ficar para sempre? É na família. Há uma definição de família muito bonita que diz: família é o lugar para onde a gente volta. Família é aquele local que nos formou e que depois, pelos azares da vida, às vezes as pessoas se afastam, vão embora, mas a gente volta. Família é o lugar que nos chama de volta. Por quê? Porque lá a gente se encontra com a gente mesmo. Na família, a gente é tratado como a gente é. Na família, existe sempre aquela ideia de que você vai encontrar aqui o seu ninho. Desculpe usar essa expressão, Romo, estou vendo um monte de passarinhos na minha frente agora e lembrei da ideia do ninho. A família é o lugar onde a pessoa volta para encontrar a si mesma. Então, o exemplo de família é o exemplo do lar de Nazaré, onde viviam Jesus, vivia Nossa Senhora, vivia São José. Esse exemplo é o exemplo que nós devemos procurar reproduzir em nossas casas. É o exemplo que nós precisamos reproduzir no nosso comportamento. Então, professor, então isso significa que, no fundo, então, essa questão da identidade cristã, se existe uma identidade cristã familiar, a gente pode dizer que os filhos, eles acabam vendo Deus Pai no pai e na mãe deles? Sim, sem dúvida. O filho vê Deus no pai. O filho imagina Deus como o pai dele. O filho imagina Deus como a mãe dele. É natural isso, porque no fundo é isso mesmo. O pai e a mãe são imagens de Deus, queridos por Deus. Deus quer que o pai e a mãe sejam imagens de Deus. A ideia que nós sempre explicamos aqui na escola, que vocês, pai e mãe, são sócios de Deus. Ou seja, vocês criaram os filhos de vocês juntamente com Deus. A sociedade que forma a criança são pai, papai, mamãe e Deus. Essa sociedade, essa criação, ela não é só no ato da criação, nasceu a criança e ponto final. Ela continua sendo ao longo da vida. Vocês não criaram a criança e largaram ela no mundo como vocês dão corda num bonequinho ou colocam uma pilha no bonequinho e deixam ele sair andando por aí. Não, vocês continuam criando a criança. Da mesma maneira que Deus continua nos criando, vocês, pais e mães, continuam criando a criança ao longo da vida. Até quando? Bom, pela vida toda. Até quando vocês morrerem. É. Até vocês morrerem, vocês são pai e mãe. Vocês... E no céu, provavelmente, vocês vão ter, claro, entende? Que parte da missão que vocês tinham nessa vida era ser pai e mãe desses alunos, dessas nossas alunas. Agora, professora Evandro, pensando nisso, né? Então, agora que os pais já entenderam o que é um pouco a identidade cristã familiar, né? Na casa deles, né? Então, agora, Nosso Senhor Jesus Cristo tinha pai e mãe, que era São José, né? E Santa Maria, né? Então, José e Maria. Então... Essa ideia, desculpe interromper, professor, essa ideia de que pai e mãe são o pai e pai e mãe são a mãe é muito importante. Há uma tentação de separar. Não, isso aqui é para o pai, isso aqui é para a mãe. É verdade que existe um pouco disso. A mãe ela é a mais mãe em algumas coisas e o pai é mais pai em algumas coisas. Mas, na verdade, pai e mãe tem que ser pai e mãe, ele e ela. Então, Jesus Cristo,
ele tinha uma relação com José e Maria. Ele via Deus Pai em José e Maria, professor Evandro? Vamos entrar na cabeça do menino Jesus. Bom, eu tenho uma pista. A pista está no Evangelho, né? Quando se descreve, quando se fala da atitude do menino Jesus em relação a seu pai e sua mãe, é só procurar no Evangelho, diz o seguinte, né? Ele era submisso a eles, ou seja, ele se comportava em relação a José e a Maria, ele se comportava com submissão, ou seja, ele via em José e em Maria, ele via a figura de Deus Pai, certamente que via. E o que acontecia assim em relação a José, né? Ele via assim, era pai adotivo de Jesus Cristo, né? Então, ele se via assim na figura de Deus Pai, com uma missão de Deus Pai, assim, de criar Jesus Cristo? Sim, tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que São José, quando parava para pensar o que eu estou fazendo aqui, né, eu acredito que São José, a Bíblia fala dele como sendo um homem, um varão justo, uma pessoa boa. Sendo uma pessoa boa, ele estava inteiramente identificado com a missão dele. E a missão dele era guardar, proteger e ensinar o menino Jesus. É meio pensando, puxa, mas Jesus não é Deus? Entende? Como é que um homem pode se propor a ensinar Deus? Como é que um homem pode se propor a ensinar um menino que, no fundo, ele sabe que esse menino aqui é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? E ele, adotando a atitude dele de pai, ele dizia, não, eu vou ensinar. Eu vejo, há coisas que eu posso ensinar. Você, papai, você, mamãe, tem coisas que você pode ensinar e deve ensinar a seus filhos. O principal não é nada de extraordinário, né? O principal é o exemplo. O principal é o comportamento. É aquilo que vai fazer o filho de vocês, depois, quando ele estiver velho, pensar, meu pai me dizia isso. Meu pai me ensinou isso. Né? Isso tem uma espécie de aura de sagrado. Quer dizer, isso é muito importante, por quê? Porque meu pai me ensinou. Essa responsabilidade é a responsabilidade que nós temos como professores e vocês têm como pais. Então, isso que o professor Evandro comentou agora, é bom para vocês refletirem. Quando você está falando com seu filho, a sua filha, vocês têm essa consciência, né, de que, no fundo, vocês estão ajudando o Cristo que está dentro de cada um desses seres pequenos, né, ou já não tão pequenos, são adolescentes, né? Quer dizer, vocês têm consciência de que Jesus Cristo está nascendo nos corações deles e que vocês estão ajudando esse processo? Então, Cristo, com certeza, é muito maior que nós. Esse Jesus, né, que cresce diante e dentro, né, dos filhos de vocês, é muito maior que vocês. Mas isso não tem problema. Professor Evandro, o senhor acha que esse São José, né, José, que era pai adotivo de Jesus Cristo, ele não se sentia assim um pouco acabrunhado, assim, apoucado, porque falou, puxa, mas ele tinha percebido que Jesus era uma pessoa assim extraordinária, mesmo quando criança, poxa, essa pessoa veio para salvar a humanidade. Ele tinha consciência disso. Mesmo assim, como é que ele lidava com isso? Porque ele tinha que, no fundo, educar, ensinar uma pessoa que era muito superior a ele. Como é que você imagina que seria essa relação? Jesus é muito superior a ele, mas quem recebeu a missão de educar aquele menino foi ele. Então, eu acredito que José podia pensar da seguinte maneira, bom, se Deus me pediu para fazer isso, Deus me dá a graça para fazer isso. Deus me dá capacidade para fazer isso, não por meu mérito. E olha que os méritos de São José são enormes, mas não é por meu mérito, é porque Deus está me ajudando. Então, quando vocês pararem para pensar
na grandeza que é ser pai e ser mãe, e vocês podem se sentir, puxa, mas isso é responsabilidade demais para mim, né? Pense o seguinte, Deus quer. E quando Deus nos pede alguma coisa, Deus nos dá a capacidade e as forças para fazer. E quando vocês conseguirem, porque vocês vão conseguir, com a graça de Deus vocês vão conseguir, quando vocês conseguirem, vocês devem pensar o seguinte, eu consegui graças a Deus. Entende? É aquilo que a gente fala formalmente, a gente fala de uma maneira assim, meio sem pensar, graças a Deus, mas na verdade é o seguinte, Deus me ajudou a fazer. O que é que eu tenho que fazer? Pedir ajuda a Deus. Ah, claro que ninguém educa se não pedir ajuda a Deus. Nós, professores, sabemos disso. Nós, professores com mentalidade cristã, né? Evidentemente. Não somos técnicos que ficamos passando conteúdo. Então nós sabemos que precisamos rezar, né? E vocês precisam rezar, eu ouso dizer, muito mais do que nós. Olha, isso que o professor Evandro acabou de dizer é uma das coisas mais importantes dessa conferência. Né? É que o que nós queremos assim, transmitir é que essas ideias todas parecem tão simples, são tão corriqueiras. Toda hora a gente fala, não, graças a Deus, graças a Deus. Mas isso pode melhorar. Nós sabemos que vocês são pessoas de fé, que procuram transmitir bons valores para os seus filhos, suas filhas, mas isso pode crescer, pode ser melhor. Então, o que nós assim, exortamos vocês é que, na hora que vocês vão fazer um elogio para um filho, vão comentar alguma qualidade que eles têm, para que vocês façam oração. É importante falar com Deus, Senhor, o que eu preciso dizer para minha filha? Quais são as palavras adequadas para o meu filho? Principalmente a hora que a gente precisa corrigir, que é uma coisa assim, algumas vezes dura. Mas, vejam, vocês têm uma missão, ou seja, vocês são os enviados de Deus Pai para educar esse Jesus Cristo que está em cada menina, em cada menino. Mas precisa saber como fazer. Então, a gente tem que perguntar para Deus. Nós não estamos sozinhos. É um erro algumas vezes pensar assim, é minha culpa, eu tenho que fazer. Quando a gente pensa isso, a gente tem culpa na educação dos filhos, é porque a gente também pediu pouca ajuda, né? Se a gente tivesse claro, né? Que, puxa, eu rezei tanto, eu me dediquei, viria à cabeça uma tranquilidade assim, de alma, né? De paz, sabendo que eu fiz tudo o que eu podia e eu pedi ajuda a Nosso Senhor. Também vai vir uma certeza de fé que aquilo que nós falamos um dia vai frutificar. Talvez a gente não esteja vendo os frutos imediatos, mas surge uma esperança de que Deus que criou, entende? Deu a vida a esse meu filho, a essa minha filha, não vai abandoná-lo. E Deus que criou vocês, né, deu a vida a vocês, também não vai abandonar vocês na missão de ser pai e ser mãe. Nesse ponto, né, que a gente chegou, como é que você acha que Nossa Senhora veria, né, ela sendo mãe de Jesus Cristo? É um pouquinho diferente, né, de como José via, você não imagina? É um pouquinho diferente, é claro, porque a mãe é um pouquinho diferente do pai. Né? Qual é o modelo de mãe? Nossa Senhora. Entende? Então, como é que ela vê? Bom, eu não sou mãe, né? Eu vejo, eu vou ver, eu vou imaginar o comportamento de Nossa Senhora usando como modelo a minha mãe. Né? Os filhos de vocês vão imaginar Nossa Senhora, vão entender Nossa Senhora usando como modelo você, mamãe. Né? E você vai ser mamãe, vai ser mãe melhor, mãe perfeita, na medida que você pedir conselho. Veja, nós dizemos, os pais são sócios de Deus, e repetimos isso. E repetimos aqui, nessa conversa, nós repetimos que a gente continua sendo sócio de Deus. Aproveite que você tem como sócia a Nossa Senhora, né, e pergunta para ele, escuta, o que eu devo fazer agora? Como é que eu faria agora? Que conselho eu vou dar para minha filha agora? Né, como é que eu devo falar? Né, que conselho eu vou dar para o meu filho? Que exemplo eu devo dar? Né, e converse com ela. O professor Roberto acabou de falar isso, da ideia de que nós
nós não trabalhamos em duas dimensões, nós trabalhamos em três dimensões. Nós temos também ajuda divina. Peça ajuda a ela para que ela vá te inspirando a cada dia, a cada momento, quando você arruma a cama, quando você lava a louça, quando você faz a comida, como você deve fazer aquilo para parecer para o seu filho Nossa Senhora. Pessoal, nós já estamos terminando, mas acho que nós fomos atingindo os objetivos que nós tínhamos nesse dia. Então, no fundo, eu não sei se vocês perceberam, vocês têm identidade cristã familiar porque vocês imitam Jesus Cristo e vocês imitam Deus Pai. Então, e os seus filhos e filhas, entende? Talvez eles não percebam, talvez vocês mesmos queriam perceber mais, né? Mas eles já estão imitando, né, esse Deus que é Pai. Então, isso é identidade cristã familiar. Então, agora que para vocês ficou claro o que é uma identidade cristã familiar, né? No fundo no fundo, os princípios de Jesus Cristo estão presentes dentro da família de vocês. Então a gente pode voltar um pouquinho ao assunto, né? E tentar explicar para vocês como é que é a identidade cristã aqui no colégio. Professor Evandro, poderia fazer um paralelo da identidade cristã do colégio e identidade cristã familiar? Nós gostaríamos de que nosso colégio fosse uma família. Nós gostaríamos que o nosso colégio como fosse a continuidade dessa igreja doméstica que é a casa de cada um de vocês. O nosso sonho, o nosso grande objetivo pedagógico é que a gente seja a continuidade da família. Estamos lutando para isso, estamos querendo fazer isso. Vocês precisam nos dar exemplo, né? Deem exemplo para nós como é que nós que devemos ser. Nós dizemos que a educação começa em casa. Nós dizemos que os pais são os verdadeiros educadores. Então, o nosso modelo de educação vai ser o modelo que vocês dão para os filhos de vocês. Um outro ponto da identidade cristã, gente, é que tem identidade cristã quem não tem medo, entende? De manifestar a sua fé. Nós somos filhos de Deus e a gente percebe que os filhos de vocês não têm vergonha disso. Muito pelo contrário, eles se alegram e a gente sabe que essa alegria vem porque vocês ensinaram isso para eles. Então, eu acho que é uma coisa muito importante porque hoje na nossa sociedade há pessoas que ainda não têm fé, né? E elas não entendem isso, que a fé não é uma irracionalidade, algo assim estúpido, né? Muito pelo contrário, é algo que liberta, que dá calor, né, ao coração, né? Então, vocês todos sabem disso. Então, as famílias do Colégio Caminhos de Colina são assim. Mas eu acho que uma das manifestações da identidade cristã é justamente que a instituição que tem identidade cristã se manifesta. Nesse sentido, professor Evandro, o que nós, assim, enquanto instituição, né, como é que a gente procura manifestar a identidade cristã? Como nós, enquanto instituição? Bom, primeiro já falei, dando exemplo. Segundo, nós somos uma instituição, nós temos, portanto, uma missão, né? De instituição, uma missão institucional. Qual é a missão institucional da escola? Por que vocês colocaram os filhos de vocês aqui? Para que nós ajudemos vocês a educar. Então nós vamos corresponder a isso, ajudando vocês a educar os seus filhos. O que é educar? Nós falamos toda hora. Educar é ajudar a crescer, ajudar os filhos de vocês a serem eles mesmos, ajudarem os filhos de vocês a serem aquilo que Deus quer de vocês. E com isso, completando o nosso mote, ajudar a crescer, crescendo junto também. Com isso, vocês estão também nos ajudando a sermos nós mesmos. Então, a missão da escola, a identidade cristã da escola seria ajudar vocês, ajudar os filhos de vocês a crescer, seguindo o exemplo de vocês. Então, nós terminamos a conferência, agradecemos aqui vocês todos que estão nos acompanhando. E então, para resumir, né? O Colégio Caminhos de Colinas tem uma identidade cristã, porque aqui nós procuramos viver os princípios que nosso Senhor Jesus Cristo deixou nessas terras. Certo. Mas o que nós fazemos não é nada extraordinário em relação àquilo que vocês fazem. Então, em certo sentido, nós copiamos aqui
né? Tudo aquilo que as boas famílias sempre fizeram ao longo desses séculos em que há cristianismo. Então, não é nenhuma novidade, mas ao mesmo tempo é novo, porque parte dessas ideias se perderam no tempo. Então, nós rezamos por vocês, né, para que essas ideias ajudem vocês a, como o professor Evandro falou, ajudem os filhos de vocês a crescerem mais. Muito obrigado. Obrigado, até a próxima.